Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Sim, nós somos um canal que fala de cultura pop, cinema, série, desenhos e animes. Mas a Linhagem Geek também é um canal que se posiciona em relação a alguns assuntos que a gente acredita que tem que se posicionar. Nós somos um canal que fala, que traz a abordagem da guerra cultural. Então, por conta de toda esta polêmica envolvendo o Vinícius Júnior, eu e o André, a gente resolveu fazer esse vídeo porque a gente também ama o futebol. Nós amamos futebol e quem é da nossa audiência cativa sabe muito bem disso. Esse vídeo, a gente vai falar sobre a perseguição que o Thiago Leifert sofreu, que é o mesmo modus operandi que a gente sofreu. A gente já não sofre mais porque os argumentos que a gente traz aqui já são suficientes. E tem um livro de argumento, né? São suficientes para provar que nós não somos nada do que os militantes falam. É que o Thiago Leifert, ele acabou entrando nessa justamente por conta da opinião dele em relação à questão do Vini Júnior não ter ganhado a bola de ouro. Eu já vou antecipar a minha aqui. Eu achei injusto o Vini Júnior não ter ganhado a bola de ouro, olhando os concorrentes dele, mas a gente também trouxe números que mostram que a escolha do Rodri também não foi nenhum absurdo. Vamos trocar ideia sobre Vinícius Júnior e sobre Thiago Leifert, que agora é da extrema-direita, no vídeo de hoje. A gente gosta muito de futebol, a gente sempre dá os exemplos aqui de futebol, e nosso diretor de estúdio, Matheus, também gosta muito de futebol, apesar de torcer pro time errado. Mas a questão do Thiago Leifert é a seguinte: quando você, essa turma da militância, quando você não concorda com a ideologia deles, aí você precisa ser limado. Aí você é acusado de um monte de coisa. E o Thiago, ele mostra um negócio muito que, assim, eu sempre tomei muito cuidado na internet e na vida de rotular alguém. De qualquer coisa. Sempre tomei muito cuidado. Ah, essa pessoa é isso. Só que de uns tempos pra cá, ficou muito fácil e tranquilo chamar o outro de racista, de fascista, de genocida. É uma coisa normal. Assim, foi pênalti? Não. Fascista. Peraí. Entendeu? Então, é muito interessante porque o que o Thiago pergunta é assim: bom, se você tá falando que o Vini Júnior não ganhou a bola de ouro por conta do racismo, então você tem que afirmar que todos aqueles que votaram são racistas. E eu tenho cuidado em falar sobre isso. E eu concordo 100% com o Thiago. Porque também é uma imputação de crime. E você não pode sair por aí imputando crime como muito acontece na internet, com aquele fakezinho, né? Aquele fakezinho chega, você é isso. Então, esse debate é importante para elucidar isso aqui. Porque ele tá falando de futebol, ele tá falando de dados, dá para você entender muito bem o ponto dele. Então a gente tem muita coisa para falar disso aqui. E estamos subindo pra Série A, né? A gente torce pro Santos e estamos subindo, estamos voltando pro tubo. E assim, o Thiago Leifert, eu vi vários vídeos dele, ele falando de futebol, e as pessoas que debatem com ele falam de ideologia. Isso que é engraçado. O Thiago Leifert tá falando, usando argumentos de futebol, e as pessoas que estão debatendo com ele, chamando ele de racista, elas estão usando argumento de ideologia. E o tempo todo o Thiago Leifert traz pro campo de futebol. Campo do futebol, mas as pessoas levam pro campo ideológico. E isso foi o pretexto perfeito para os jornalistas, ou melhor, os militantes disfarçados de jornalistas, porque tem o militante disfarçado de nerd, tem o militante disfarçado de jornalista, aproveitar esse momento para trazer a guerra cultural. Isso daí é algo que a gente enfrenta constantemente dentro do universo da cultura pop. E eu sabia que se o Vinícius Júnior não ganhasse a bola de ouro, levantariam-se pessoas usando o argumento do racismo. E eu acho isso um grande absurdo. E só complementando o que o André falou, de agora você querer ofender as pessoas, você é racista, você é genocida, Vocês não têm noção, galera, de como isso esvazia o verdadeiro sentido da palavra e da situação. A gente sabe, a gente vê
que o Vinícius Júnior, que ele sofre nos campos com os gritos que os torcedores entoam contra ele. Aquilo sim é racismo. Agora, ele não ter sido escolhido como o melhor do mundo nunca será por racismo, tá? E a gente vai trazer números aqui que comprovam que a escolha do Rodri foi ok. Beleza? Então você tem que pegar todos os jornalistas que votaram e investigar todos eles. Pra você poder afirmar isso. Ó, isso aqui foi um crime, então vamos pegar todo mundo ali, todo mundo. Aí você pega o diretor, o cara que esculpiu o prêmio. Você vai pegar todo mundo, você vai investigar todo mundo. E aí você vai fazer. Aí se 100% fosse, né, no caso, eu tô falando de uma probabilidade aqui, uma possibilidade. Se todo mundo falasse, sim, eu sou. Aí eu falei, então tá bom. E aí você pode falar, Vini Júnior não ganhou por conta do racismo. Agora, se que votou não pro Vini Júnior não ganhar, e ele, não sou racista, eu acho que o Rodrigo teve uma temporada melhor, e ele expõe os dados dele, aí você não tem o direito de falar isso. Então vamos lá, galera. Para os novos que não conheciam a Linhagem Geek, sejam muito bem-vindos. O nosso canal é um canal de cinema, de cultura pop, mas a gente também gosta de alguns... A gente já trouxe 2 vídeos falando de futebol. A gente já fez um vídeo falando sobre o documentário do Neymar, que é um vídeo que a gente gostou muito, porque a gente decorou o nosso cenário. Foi um documentário do Neymar que a gente assistiu na Netflix, e aí a gente decorou o cenário inteiro de Santos, foi bem legal. E um outro documentário que a gente falou também foi sobre a camisa mais pesada do mundo, o documentário da Brasil Paralelo, que conta a história das Copas, da seleção brasileira especificamente, que foi bem legal pra gente também. Eu tenho coleções de DVDs da Copa do Mundo, coleção de DVDs do Santos, só com o Santos eu gastei já praticamente um Celta 2015. Então eu gosto do futebol, apesar de não ser a proposta inicial desse canal. Mas aqui, a gente tá falando de futebol e guerra cultural. Perfeito, a pauta cultural dentro do esporte, que a gente já falou da Olimpíadas desse ano. Você lembra da abertura da Olimpíadas? E isso é uma pauta que é frequentemente explorada dentro dos animes, dentro das séries, dos filmes atuais. Então, é uma pauta que o canal está acostumado a lidar. E eu tenho certeza que muitos da audiência da Linhagem Geek também gostam de esportes. Então vamos trocar uma ideia cabulosa. A pauta tá muito boa, inclusive fazer um agradecimento ao Matheus aqui, que fez essa pauta aqui. Foi bem legal a construção dessa pauta. Me senti num jornal aqui, ó. Vamos fazer aqui, papapá. Ficou muito boa, tá, galera? Antes, se inscreva aqui no canal, deem seu like, ativem seu sininho, dá um pulo na loja da Linhagem. Todas as camisas que nós usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com.br. Se você quiser anunciar seu curso, seu livro, seu projeto, a sua empresa aqui no canal da Linhagem Geek, mande um e-mail para parceiros@linhagemgeek.com.br. E este livro aqui, ó, Manual da Lacração, que conta a estrutura da lacração, mas como ela se aprofundou, como ela se envolveu dentro do cenário da cultura pop, do filme e das séries, mas a estrutura é a mesma pro esporte. É a mesma. É a mesma. Se você pegar os 60 personagens sequestrados aqui e trocar por personalidades do mundo do esporte, fica elas por elas, tá? Mais de 2.300 unidades vendidas já. O livro Manual da Lacração já é um grande sucesso, o link tá na descrição. E agora um recado do nosso parceiro, grande mestre dos investimentos, Luiz Fernando Roxo, o John McClane das finanças. Luiz Fernando Roxo desenvolveu o curso Investidor 360, a estratégia antifrágil. Neste curso, você vai aprender a montar uma carteira de investimentos que resiste a qualquer bomba econômica que joguem no mercado. O curso Investidor 360 é um treinamento completo que transforma teorias complexas em práticas robustas, acessíveis a qualquer investidor, desde iniciantes até os mais experientes. Então, se você quer aprender, evoluir com o seu dinheiro, ganhar mais dinheiro com aplicações, com investimentos e parar de guardar o dinheiro ou debaixo do colchão ou na poupança que você perde pra inflação, clica no primeiro comentário fixado, no link na descrição ou neste QR Code aí na tela e chama o Luiz Fernando Roxo. Ele vai te ajudar. Vamos começar então a matéria, galera. Nos últimos dias, o assunto de todo mundo em todas as esferas é o jogador Vinícius Júnior não ter ganhado a Bola de Ouro, temporada 23-24. Muitas pessoas estão atribuindo a derrota do camisa 7 do Real Madrid ao racismo. Será?
Vamos avaliar. Então, primeira parte desse vídeo aqui, dividindo, tá? Vinícius Júnior, desempenho, jogador de futebol. Outra parte aqui, Thiago Leifert. Quem ganhou a bola de ouro foi o Rodri, tá? O Rodri é um volante. Ele fez 63 jogos, 12 gols e 14 assistências. Títulos: Premier League, Mundial de Clubes e Eurocopa pela Espanha. Vinícius Júnior, 49 jogos, 26 gols, 11 assistências. Títulos: Champions, La Liga e a Supercopa da Espanha. Então, se você for olhar, o Rodri é um primeiro volante, então é claro que ele não vai ter tantos gols quanto o Vinícius Júnior. Sim. E na história da bola de ouro, sempre, na grande maioria, ganham atacantes, porque o gol é caro, o gol é o grande momento do futebol. O gol é o decisivo. Exatamente. O cara que decide o jogo, que decide a partida, sempre é lembrado, né? Se você for pegar a Copa de 2002, que é assim, né? A gente lembra, todo mundo lembra do Ronaldo, mas Rivaldo, galera. O Rivaldo foi crucial na Copa do Mundo. E na Copa de 2002, o melhor da Copa foi o Oliver Kahn. Exato. Foi o Oliver Kahn. Então, assim, esses prêmios sempre foram controversos. Você tinha Rivaldo e Ronaldo voando na Copa do Mundo de 2002, que ganhou o Oliver Kahn falhando na final ainda. Não faz sentido algum. O melhor lateral direito do Campeonato Paulista foi o Rainer. A galera tá doente, velho. E a gente torce pro Santos. É. Agora, olha só, outras controvérsias aqui, ó. Raul, em 2001, atacante ídolo do Real Madrid, é um dos jogadores vítimas dessas injustiças de bola de ouro. Quem ganhou naquela ocasião foi Luiz Figo, que fez 14 gols e anotou 27 assistências. Se a gente olhar pro Raul, ele fez 33 gols e 8 assistências. Vamos para 2004? Shevchenko. Aqui tem uma das bolas de ouro mais controversas e pouco faladas. O vencedor desse ano foi Ronaldinho Gaúcho, que fez 22 gols e deu 11 assistências. Contudo, Ronaldinho Gaúcho não jogou a Champions League no primeiro semestre e não ganhou título algum. Quando vamos para Shevchenko, vemos que o ucraniano anotou 29 gols pelo Milan, foi campeão italiano da Supercopa da Itália e ainda disputou as quartas das Champions. Então, aqui quem ganhou foi o Ronaldinho Gaúcho. Se a gente olhar para números, o Shevchenko tinha muito mais números. Mas eu ainda ficaria no Ronaldinho Gaúcho. Que o Ronaldinho Gaúcho tinha uma mágica, né? Ele fazia muitos lances plásticos que ficavam... Ele fazia o show. Ele fazia a bruxaria. Mas são duas formas de você ver o futebol. A primeira, você tem o desempenho do atleta, né? Ali a plasticidade, a elegância. E você tem os números. Tem gente que... Ali, aquelas pessoas mais, não, vamos pelos números. Mas não, eu quero ver aqui o que ele fez dentro de campo. E aí você sempre vai ter essa discussão do futebol em relação a isso. Você tem vários perfis de futebol que fica comparando o Neymar com todos os brasileiros de todas as épocas, em determinado momento, nos primeiros 5 anos de carreira. Gol, assistência, tudo mais. E a gente tem aquela célebre frase do futebol é momento, né? O momento que o cara estava e o momento que ele ganhou as coisas. Então você tem toda essa discussão e na bola de ouro sempre foi discutida. Não é a primeira vez de polêmica que a gente tem. E aí a gente tem o Ronaldinho Gaúcho, negro, tá? Detalhe, negro, ganhando a bola de ouro em 2004. Ok. Vamos então para um outro negro? George Weah, 1995. O atacante é o primeiro e até agora único africano a receber o título de melhor do mundo. O Drogba também concorreu, não ganhou. Quer ver um outro cara que ganhou a bola de ouro e não é atacante? Fábio Cannavaro, em 2006. Sem dúvida um dos mais polêmicos foi o de Fábio Cannavaro, capitão da seleção italiana, levantou a taça da Copa do Mundo, mas passou em branco com a Juventus e não foi unanimidade entre os melhores da Itália, que tinha referências como Alessandro Del Piero, Francisco Totti. O Totti, pra mim, também superestimado, tá? O Buffon, segundo colocado na bola de ouro, foi o atacante Thierry Henry, que fez 33 gols pelo Arsenal e finalista da Copa do Mundo. E aí tiveram alguns grandes nomes também que se posicionaram em relação à questão do Vini Júnior. Olha só, o Thierry Henry, tá? Ele falou o seguinte: meu voto para a bola de ouro, Rodri. As pessoas esquecem dos meio-campistas e do que eles fazem, mas eles são o coração do time, e ele era o coração do City. Rodri ganhará a bola de ouro. O Lineker também falou o seguinte:
Acho que Rodri merece. Ele não ganhou a Champions, mas ganhou a Liga e depois a Eurocopa com a Espanha, ele como destaque. E aí vem o grande, pra mim, o grande momento diferencial que determinou a vitória do Rodri. Chama-se seleção brasileira. No momento que o Sim. Vini tinha que ser o protagonista da seleção brasileira na Copa América, ele falha. E o Rodri consegue ir muito bem na Euro. Então ele ganhou um título com o seu clube ali na Premier League, que é o campeonato nacional mais difícil da Europa, mais disputado da Europa, chega à semifinal da Champions, que é eliminado pelo Real Madrid, e é campeão da Eurocopa, que é o principal torneio de seleções da Europa. Então assim, tanto o Vini Júnior quanto o Rodri, se qualquer um dos dois fossem escolhidos, tava de bom tamanho. Eu tava torcendo pro Vini. Pra mim, o Vini merecia ganhar. Agora, se você olhar também o desempenho, performance e resultado do Rodri, não tem como questionar. Então a gente pode avaliar que o que pode ter tirado aí o prêmio do Vini Júnior foi a Copa América, foi a seleção brasileira. Por quê? Imagina você é o brasileiro, você é o principal brasileiro concorrendo ao melhor do mundo. E só se fala do Neymar, da volta do Neymar, porque o time não tá dando conta com o cara destinado a ganhar a bola de ouro jogando. Então, com certeza isso pesou. Eu acredito que não precisaria o Vini chegar e ganhar a Copa América. Se ele chegasse ali numa semifinal, jogando bem, fazendo gol decidido, eu acho que ele levaria essa bola de ouro. Só que foi um fracasso isso pro Brasil. E ele não jogou bem. Não. Ele não jogou bem, ele não desempenhou. E aqui você tem o outro jogador que foi bem no clube dele e foi bem na seleção que ele representa. Isso não aconteceu com o Vini Júnior. E isso aqui é um fato. Agora, as opiniões das pessoas que votaram podem ser as mais variáveis possíveis. Mas isso aqui é um fato. Ele não desempenhou bem na seleção que ele defende. Também acho que o Vini Júnior deveria ter ganhado pelos números que ele fez e pela decisão lá na Champions League, que é a liga mais difícil do mundo. Porém, se você for avaliar, faz sentido. O cara não foi bem, ele não foi o protagonista da seleção em que ele defende. E é a seleção brasileira, né, que também não vive um grande momento. Viu? Mas agora com o Luiz Henrique e o Igor Jesus, melhorou. Agora, olha só. Sabe o que acontece? A gente entra num campo, agora a gente vai falar da parte do Thiago Leifert, a gente entra num cenário muito perigoso. Imagina só a gente brincando no esse ou esse. Sabe o esse ou esse do Linhagem Cast? Aí eu falo pra você assim, Haaland ou Vini Júnior? Aí você fala Haaland. Aí eu vou falar assim, por quê? Então. Escolheu o Haaland por quê? Branco, loiro. Branco, norueguês, acho que você tem algum problema, hein? Não, Haaland faz gol pra caramba. Só isso? Vamos parar com isso, né, galera? É que exatamente é o que a militância precisa para levantar a sua bandeira ideológica. Tem um outro ponto legal aqui também, que é o seguinte, ó. No Brasil tem se popularizado a opinião que Vinícius Júnior foi vítima de racismo. É importante ressaltar o que colocamos acima. Não existia uma grande unanimidade na Europa, onde se centraliza os volantes e, sobretudo, onde é o centro do futebol mundial. Muitos jornalistas que votaram no prêmio não colocaram Vinícius Júnior como primeiro da lista. Alguns, inclusive, colocaram Rodrigo. Será que é racismo? Confira a lista de alguns jornalistas que votaram em seus votos. Em El Salvador, Bruno Porzio, Bellingham, Haaland e Kroos. Espanha, Alfredo Relano, Vini Júnior, Rodrigo e Bellingham. Na Ucrânia, Igor Link, Rodrigo, Carvajal e Bellingham. No México, Salvador Aguilera, Vini Júnior, Carvajal e Rodrigo. Equador, Patrício Cornero, Kroos, Vini Júnior e Nico Williams. Na Croácia, Draco Reik, Rodrigo Carvajal e Lautaro. Albânia, Besnik Dizdari, Rodrigo, Lamine Yamal e Carvajal. No Chile, Danilo Dias, Rodrigo, Lautaro e Carvajal. Veja só, galera, como em apenas 5, 6 jornalistas que eu trouxe, a mudança, né? Não existia uma unanimidade aqui. Então não dá pra gente ficar
classificando a derrota do Vini Júnior como racismo. Não, senhor. Não, senhor. Tava muito bem distribuído. E agora a gente vai falar sobre essa questão do Thiago Leifert também. Porque o Thiago Leifert, ele se posiciona, ele é um cara que tem argumentos, é um cara que conhece muito de futebol, talentosíssimo e tá super convidado aqui pro Linhagem Cast. Porque tem muitas pessoas que acham que o Thiago Leifert ficou tantos anos na Globo porque ele é filho de algum diretor lá. Ele é herdeiro. Porque ele é herdeiro. Só que é o seguinte, meu amigo, eu vou falar uma coisinha pra você. Você pode ser filho de quem você é, de quem quiser. Você pode ser filho do Silvio Santos. Se você for bom, você vai ter uma oportunidade, uma escada, um degrau acima de outras pessoas que não são. Mas se você não for bom, você não se mantém. Tem um monte de filho de pessoas extremamente importantes na comunicação que não se estabelecem. Não se estabelece. O Thiago, ele é um excelente comunicador, ele é fora de série, por isso que ele tem espaço em qualquer lugar. Eu tive a oportunidade de conversar várias vezes com o Thiago ali no Pânico. Ele é um ótimo comunicador e um cara gente boa. E eu conheço dos bastidores, as pessoas sempre falam que ele trata bem todo mundo, o Thiago. E assim, foi muito claro o que ele falou. É claro, existe aquela questão de distorcer, porque talvez, né, o Thiago Leifert seja uma pessoa boa pra atacar. Exato. Porque aí você ataca o Thiago Leifert, você galga alguns degraus, e também porque talvez o Thiago Leifert não tenha a mesma afinidade ideológica que a sua. Que eu tô falando da sua pro pessoal cancelador, que é justamente, né? Sempre os canceladores estão do mesmo lado. É uma coisa incrível isso. É uma coisa muito curiosa, é uma coincidência. E aí, já tentaram cancelar o Thiago várias vezes. E eu tenho uma lembrança afetiva com o Thiago fantástica, porque era a época do Ney, lá no Santos, né? Então, Thiago Inclusive, Leifert, Thiago, se esse vídeo chegar em você, vem aqui no Linhagem Cast pra gente poder bater um papo. Porque são dois Neymarzetes e o Thiago é considerado um também. Ele gosta muito do Ney. Ó, olha aqui, continuando a matéria aqui, ó. Se esse assunto já é complicado ao redor do mundo, imagina no Brasil, país de Vinícius. Alguns veículos de imprensa, influencers e personalidades ignoram os números e os fatos e atribuem a não escolha de Vini Júnior como o melhor do mundo apenas como racismo. Isso daí, sabe o que é? Eu vou falar aqui, ó, rapidinho, presta atenção nesse termo, tá? Isso é sequestro de pauta. Você tem um negro que perde uma disputa e aí eu aproveito e eu vou usar... ele não ganhou, mas é racismo. Você ignora completamente. É só você olhar a lista dos jornalistas, os 3 melhores para cada jornalista. Veja se o nome do Vini Júnior se repete em todos. Não se repete em todos. Então era um negócio que talvez tenha sido criado até mesmo pela própria mídia. A mídia deu uma impulsionadinha no Vini Júnior. Fala a verdade. Hã? Tanto que Fala a verdade, né? Tanto que você poderia alegar... A quantidade de gente comparando o Vini Júnior com o Neymar. Calma, Vini Júnior, vai na moralzinha aí, você tá muito longe. Que você transforma isso numa pauta ideológica que, se o Vini Júnior ganhasse, a turma do Rodri podia falar, é porque ele é da pauta. A turma da pauta tá com ele, abraçou. Eles poderiam falar isso também. Então você vê que transforma-se tudo em política e que você quer justificar qualquer coisa com justificativa ideológica. Então aí fica muito fácil. E aí entra naquilo que eu falei no começo do vídeo, a imputação de crime, que parece que as pessoas perderam completamente a noção disso aí. Exato. Virou um passatempo. Exato. Entrar numa rede social com uma lupa, deixa eu ver aqui, né? Porque aí você é o bastião, deixa eu ver. Aí você coloca a lupa, esse comentário aqui. Aí você vai adjetivando as pessoas, só que é um negócio muito grave. E fazendo isso por uma pessoa que só tá falando de dados e tudo mais, você enfraquece a real força da pauta. Que todo mundo sabe que existe racismo. Só que se qualquer coisa é racismo, aí você esvazia totalmente a causa. São 2 fatores que precisam ser analisados. O primeiro são os números individuais dentro de campo, que não fazem um absurdo
Rodri ter recebido o prêmio e o outro é atribuir o racismo. Mostramos aqui que ao longo da história diversos prêmios tiveram muitas polêmicas e controvérsias, inclusive quando jogadores negros foram escolhidos, como Ronaldinho Gaúcho em 2004. Uma das personalidades que mesmo defendendo o Vini Júnior, que devia ganhar, mas acredita que o fato dele não ter ganho não tem nada a ver com o racismo, foi Thiago Leifert. Thiago demonstrou claramente que queria que o jogador tivesse ganho a bola de ouro. Contudo, defendeu que o prêmio sempre apresentou injustiças e não atribuiu isso ao racismo. O mesmo foi chamado de racista por atores e influencers. Aí entram os influencers. Isso. Entra a turma da pauta. Os defensores. Aí vem todo mundo. Aí elegeram. O alvo é Thiago Leifert. Ele está falando só de futebol e esqueceu a pauta, ou ele não liga pra... Aí começa, o Thiago vira aquele espantalho e que vem todo mundo, aquele dardo lá, e todo mundo jogar a flecha. O que é um negócio ridículo, porque dá pra entender tranquilamente o que o Thiago tá falando. Ele tá falando que tiveram várias injustiças já na bola de ouro. Ele concorda que o Vini tinha que ganhar. Até em 2015 foi injusto porque o Ney merecia. Em 2015 o Ney merecia ganhar. Então assim, ele fala de Ninguém falou de racismo na época. E que ele... Porque a discussão toda é que ele fala que o Vini deveria ter ido no evento. E eu também acredito que deveria, porque aí ele ele debocha sem falar nada do evento. Ele tira sarro do evento, é só isso. Mas aí o que a turma interpreta? É um branco falando como um negro deve se portar. Ele nem pensou nisso, ele só tá falando, dando uma opinião dele a respeito do futebol e de tirar a credibilidade do prêmio. Porque se ele fosse lá, as pessoas gritassem o nome dele, ele descredibilizaria o prêmio. Essa foi a grande fala dele. Foi isso, falou assim, eu acho que ele deveria ir. Porque aí, ele mostra como essa premiação é estúpida, na opinião dele. Só isso. Aí vem a turma da pauta e vem sempre em bando. Vem sempre... Nunca vem um. Vem uns 4 de uma vez, aí no dia seguinte vai vir mais 3. É sempre assim. Sempre. E aí eu acho assim, essa é uma discussão de futebol que a turma, e a gente consegue ver tranquilamente, principalmente no futebol e nas Olimpíadas, você que assistiu Olimpíadas, você viu muito isso, a turma da militância, da pauta progressista, tentando, mas de toda forma, ali ganhando medalha de ouro, como é que você se sente sendo um negro ganhando a bola de ouro? Toda hora, tentando sequestrar a pauta. As mulheres estão ganhando mais que os homens. Olha, um pódio só de mulher negra. Sabe, assim, uns negócios completamente estapafúrdios. Você vê que é forçado, você vê que é lacrador. Mas esse é o mundo que nós estamos. E o Thiago, depois ele fez uma live ali com uma... Eu não sei qual que é a influencer, que ele deixa claro o ponto dele. Ele fala assim, eu queria que o Vini tivesse ganho a bola de ouro, só acho que ele tinha que ir lá pra descredibilizar mais ainda a premiação, que eu acho uma bosta. E nesse momento ele se torna extrema-direita. Agora, Tiagão, você é Elon Musk e todo mundo extrema-direita. No momento que você discorda da patota, você é extrema-direita. Lembrando que o melhor de todos os tempos é negro, fora todos os outros negros que passaram pelo Santos e passaram pelo futebol. Então, assim, é muito... A pauta no esporte é muito mais difícil você inserir, porque no esporte é totalmente meritocrático no esporte. Agora, quando você tenta atribuir essas questões, e eu lembro de todo mundo... A pergunta simples, que eu vejo muito no TikTok, né? Que eles fazem o esse ou esse com jogadores de futebol, mas a pergunta é, craque ou não é? E eu faço essa pergunta pra você, Vinícius Júnior é craque? Pra mim não é. Pra mim Vinícius Júnior é um bom jogador. Rodrigo é craque? Pra mim não é. Bom jogador. Rodri é craque? Não é. É um bom jogador. Então essa bola de ouro, ela tá num nível muito mais abaixo do que as bolas de ouro antigas. Que tinha Messi, Cristiano Ronaldo, o próprio Neymar. O nível dessa bola de ouro tá mais pra baixo. Então, assim, não tem como, galera. Eu estava torcendo, eu queria que o Vinícius Júnior ganhasse a bola de ouro, mas o prêmio pro Rodri, de certa forma, eu não vejo como injustiça se você olhar o desempenho dele no Manchester City e na seleção espanhola. O Vini Júnior teve desempenho no Real Madrid. Na seleção brasileira, não. Na seleção foi pife. Se a gente for ver, assim,
estudando ali os números, pode ser que ele tenha perdido essa bola de ouro pelo desempenho da seleção brasileira. Exatamente. Então é isso, galera. Coloquem aí nos comentários, lembrando, Thiago Leifert, Linhagem Cast está de portas abertas aqui pra você. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Bem um Triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.